Abra a tua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, para que pensemos sobre esse tema. É possível ser grato por tudo? O que diz 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças. Eu estou com a revista atualizada aqui, tá, queridos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, não tem uns textos bíblicos que parece que foram escritos para anjos, ou então para pessoas que não são aqui da terra. Como é possível em tudo sermos gratos? Eu acredito que a maioria de nós aqui temos algum momento de constrangimento em que nós não chegamos assim, a gente fala, eu não consigo. Algumas coisas nos parecem impossíveis de serem alvos da gratidão. Mas é interessante, o grande desafio desse texto é que sejamos gratos por todas as coisas. É possível? Sim, o texto diz que é. Tem um segredo nesse texto, mas antes disso, gostaria muito de dizer para vocês que nós não temos muita opção, ou melhor, nós não temos opção, ou somos gratos, ou seremos ingratos. É interessante que nós temos alguns meios termos nas nossas vidas, não é? Nós temos alguns em cima do muro, tipo, quem sabe, vamos ver, estou pensando, talvez. Essas são palavras de meio termos, onde você não define nada. Mas você sabia que em termos espirituais, a gente fica diante do é ou não é, do sim ou do não. Não temos esses meio termos. Os meio termos estão ligados à nossa cultura, essas coisas. Mas quando temos em termos de Bíblia, quando você olha para um texto como esse, então a outra opção é, se eu não sou grato, eu sou ingrato. A gratidão precisa estar presente na minha vida. Porém, não quero passar para vocês um fardo religioso. Como que isso é possível? Como que isso é possível? Primeiro, que nós temos exemplos na Bíblia, e eu encontrei os discípulos com uma espécie de gratidão muito interessante, lá nos primeiros passos que a igreja estava dando no desafio de pregar o Evangelho. Olhe para Atos, abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 5. E olhe comigo para o versículo de número 41. O contexto desse texto é que os discípulos haviam sido presos ali. E olha como que eles saíram daquela situação de prisão. Atos 5:41. A Bíblia diz assim, e agora estou aqui com a versão da NVI, tá, gente? Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Olha que coisa interessante. Encontramos seres humanos, pessoas como nós, que estavam ali alegres por terem sido presos, por terem sido humilhados, por terem sido desafiados a manter a sua fidelidade diante dos seus algozes. Fiquei olhando para esse texto, irmãos, para compartilhar com a igreja mesmo, sobre esse princípio da gratidão. Quando encontramos seres humanos que conseguiram, a gente pode também entender que nós alcançamos. Uma coisa singela que acontece comigo, tá? Um exemplo meu. Há uma combinação na minha casa
de que eu sou responsável pela lavar a louça. Eu lavo toda a louça de casa. Ainda mais agora que só estou eu e Sandra, então acabou a minha chance. Antigamente a Sandra tinha distribuído essas tarefas assim, com os 10 filhos que nós tínhamos, então não sobrava nem um dia para mim, né? Não, mas tinha uma tarefa entre nós ali, os 4. Mas irmãos, não gosto de lavar louça. Não gosto, mas eu me sinto feliz por poder lavar louça. E sabe qual é o método que eu uso de vez em quando? Cantar enquanto eu lavo a louça. E um dos cânticos que eu canto é: pelo sol da manhã, obrigado Jesus, pelo dia que nasce. Eu canto um cântico de gratidão, para que e depois comecei a arranjar alguns dispositivos assim, bem legais, né, para até contar como experiência, né, porque como que eu vou usar de gratidão fazendo uma coisa que eu não gosto? Mas antes, um pouco, eu estava fazendo uma coisa que eu gostava muito, que era comer o que estava sujando aquele prato. Então é interessante como, se você, esse é um caminho simples, né? Eu estou falando de uma coisa simples, é possível fazer isso, mas eu estou falando essa minha metodologia de fazer algumas coisas que não gosto. Aí é simples, mas quando acontece algo complicado de se agradecer, o que fazer? Queridos, a palavra de Deus vai então nos fazer lembrar disso. Primeiro, que você não tem opção, não tem jeito, gente. Eu sei que tem coisas que não, humanamente, na carne, não é possível. Como agradecer por uma doença? Como agradecer por um acidente? Como agradecer por uma morte? Como agradecer por algo difícil que aconteceu, um desastre, um prejuízo? Nós não temos a escolha, porque decidimos crer na palavra de Deus. E aí, já não sou eu se quero ou não. A gratidão está ligado a uma outra palavra-chave da Bíblia, que é a obediência. Eu decidi um dia fazer uma declaração de fé em que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Aí eu descobri uma expressão bíblica que pode nos ajudar a entender o momento em que é difícil de fazer uma gratidão diante de uma coisa que para nós não trouxe nenhum tipo de prazer ou de vantagens, a não ser só prejuízos emocionais e materiais. Eu me lembrei da expressão chamada sacrifício de louvor. Vá lá para a Bíblia, no livro de Hebreus, irmãos. A gente vai entender um pouco, então, o que seria. Alguns momentos, eles são chamados de momentos sacrificiais. E vou passar para vocês o que creio sobre sacrifício de louvor. O que está escrito em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 15, é assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A gente fica imaginando o que seria sacrifício de louvor. Seria ficar cantando que nem algumas programações que já teve de 24 horas de louvor e adoração. Na verdade, irmãos, eu estava olhando aqui e percebi que o sacrifício de louvor está ligado a você pedir para Deus forças para fazer o que é preciso e não o que você está querendo, para fazer o que está escrito e não o que você está sentindo, para tomar uma decisão em cima daquilo que vai glorificar a Deus e não a decisão que vai te trazer vantagens pessoais.
O sacrifício de louvor está ligado a algo que você vai ter que se esforçar para fazer, ainda que você não esteja sentindo, ainda que você não tenha vantagem nenhuma, mas você vai fazer isso exatamente porque esta é a vontade de Deus. Quando eu olhei para esse texto, eu falei, glória a Deus por isso, porque então a gratidão entra muitas vezes na minha vida como a necessidade de um sacrifício. Eu vou agradecer, não porque eu estou sentindo, eu vou agradecer porque é uma ordem do meu Deus, daquele que eu chamo de meu Senhor. Por isso que Hebreus até cuida de dizer, por meio de Jesus, pois ofereçamos sacrifício de louvor. É assim que eu comecei a compreender o que seria sacrifício de louvor. É o que você tem que fazer, porque esta é a vontade de Deus. Eu me lembro de Davi, que sonhava muito em ser ele, aquele que haveria de construir o grande templo para Deus. Deus chegou e falou para ele, não Davi, não será você. Davi, depois que recebeu essa resposta, ele foi louvar a Deus. Ele queria muito, irmãos, e ele deixa sinais de como ele queria. Ele deixou quase todos os materiais do templo prontinho assim para Salomão só chegar como Lego, só montar, porque tudo já estava reservado. Mas ele não pôde. Sabe o que ele foi fazer? Ele falou, vou glorificar a Deus. Nos lembramos de Jó, que apresentou o seu sacrifício de louvor, enfrentando todas as suas intempéries, depois de perder todos os bens materiais, depois de perder toda a sua saúde, um princípio ele não quebrou, ele não blasfemou contra Deus, ele reclamou bastante. O livro de Jó, de falar que Jó não era um homem paciente, eu falei, ainda bem que, mas ele reclamou bastante, ele discutiu com Deus, ele deu resposta para os seus amigos, mas o seu coração não entrou blasfêmia, que era a proposta de sua esposa, nega esse Deus e morre. Então, queridos, a gratidão, ela não é opcional para quem quer levar uma vida digna diante do Senhor, porque a ausência da gratidão entra a ingratidão, e junto com a ingratidão entra a murmuração. Aí azeda tudo. Quando nós não somos gratos, uma prática que vamos fazer como prova da nossa ingratidão é a reclamação, é a murmuração. Aí vem a Bíblia, vocês podem abrir a sua Bíblia aí, em Filipenses 2, versículo 14, que aí vem mais um absoluto de Deus aí, né? Filipenses 2,14, fazei tudo, outro absoluto, sem murmuração, nem contendas. Impressionante isso, né? A ausência da gratidão, se eu não sou grato, eu sou ingrato, e a minha ingratidão me leva a murmurar, e a murmuração me leva a provocar contendas. Vamos para a saída disso, irmãos. Vamos para a saída disso. Volte para o texto original, que lá tem a chave. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Em Hebreus também nós encontramos a mesma chave. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aqui está a chave. Hebreus 13, 15 vai dizer, por meio de Jesus. Gente, nós precisamos nos posicionar com este maravilhoso recurso que é a decisão de Deus de mandar Jesus para vir aqui
sofrer, morrer, verter o seu sangue por mim e por você. Porque quando você toma uma decisão por Cristo Jesus, você está fazendo uma declaração não verbalizada por você, e a declaração é esta: eu preciso de Jesus, porque sem Ele eu não consigo. O que você faz quando você crê em Cristo é tomar uma decisão assim, ó, eu não consigo sozinho, eu preciso de Jesus. E aí, em Cristo, você consegue agradecer por todas as coisas. Porque o que você vai fazer? Você vai se lembrar de que Cristo disse para você em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo está pronto para te aliviar do fardo e da tentação, da ingratidão e da murmuração. Então, em Cristo você vai ser grato. Você não vai ser grato no seu coração. Seu coração está doído. Seu coração, a sua carne é fraca. Mas em Cristo é possível agradecermos. Em Cristo é possível, Senhor, fazer a declaração. Olha, eu vou agradecer porque o Senhor mandou, não porque eu estou sentindo. E não se culpe por isso, porque você não está sentindo. A decisão de você obedecer a Deus, a chave aqui, tanto no sacrifício de louvor, como na gratidão, que deve ser agradecer a tudo, está na pessoa de Jesus Cristo. Tem uma frase que eu sempre repito aqui na igreja, não é um versículo bíblico, mas é uma frase muito interessante, que impactou a minha vida. A frase é: tudo que eu não posso fazer, Jesus faz no meu lugar. Não é tudo que você não quer não, tá? É tudo que você não pode fazer. Então, coloque este fardo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sou agradecido. Em Cristo Jesus eu vou obedecer a Deus. Em Cristo Jesus você perdoa. Em Cristo Jesus você é capacitado para vencer a pior das situações e, ao vencer a situação, você ser grato, enfrentando-a e depois que você vencê-la. Depois do vencimento é fácil, né? Por isso, irmãos, a chave para nós aqui é Jesus, não é você, não é a sua religião, não é a sua força mental, é você simplesmente se render. Não é em Cristo Jesus, eu vou agradecer por isso. E não fica, mas eu não estou sentindo. Olha, se você for para esse teu coraçãozinho aí, você está perdido, porque o nosso coração nos assalta. O nosso coração é chamado em Jeremias 17:9 de enganoso. Então, obedeça. E aí eu vou dar a minha dica, tá? Verbalize e pronto. Eu agradeço, Senhor, por isso, em nome de Jesus, e pronto. Verbalize, obedeça, dê esse passo da obediência. Faça esse sacrifício de louvor. O que é, mais uma vez, o sacrifício de louvor? Qual o conceito que eu trouxe para vocês? Fazer o que é preciso e não o que você quer. Obedecer a Deus a despeito dos seus sentimentos. E a ordem de hoje é possível ser grato a Deus por todas as coisas. Por isso, queridos, eu quero que você pegue esta chave chamada Jesus Cristo e saia por aí fazendo aquilo que sozinho você não conseguiria. Só nele, só através dele e na força dele. É por isso que o singelo versículo de João 1,12 diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós precisamos desse poder em Cristo Jesus para termos um coração grato. Nas vitórias, essas são fáceis.
Essas são fáceis, mas nas derrotas também. Quando estivermos em abundância ou quando faltarmos. Em tudo, a Bíblia manda que devamos dar graça. Com o seguinte constrangimento, porque esta é a vontade de Deus. Pronto. Só por causa disso. Mas por que eu devo dar graças a tudo? Tem um princípio judaico que eles dizem assim: tem coisas que nós obedecemos a Yahvé porque Ele mandou. A gente não pergunta por quê ou para quê. Deus mandou, obedeça. Então, o princípio da gratidão é algo que você vai tomar uma atitude de obediência e não atitude sentimental. E ao não conseguir, clame por Jesus. Não se deixe inundar-se pela ingratidão e pela murmuração, porque daí para frente você fica exposto às ordens espirituais do mal. Amém?